Sabe aquela combinação que todo mundo olha e pensa, isso não vai dar certo? Escorpião e Sagitário. Água e fogo. Intensidade contra leveza. Controle versus liberdade. E é exatamente por parecer tão impossível que essa combinação é uma das mais fascinantes do zodíaco. Porque quando funciona, e pode funcionar de formas surpreendentes, é como assistir a mágica acontecendo em tempo real. O signo mais intenso e misterioso do zodíaco pode formar uma dupla explosiva com Sagitário, o aventureiro eterno que não aceita ser domado. E não, isso não vai ser uma análise superficial falando de opostos que se atraem. Isso é um dossiê e vamos mergulhar fundo. E quando eu digo fundo, eu digo no nível que só Escorpião aprecia. Em cada camada dessa conexão complexa, desde os interesses que podem uni-los até a dinâmica sexual que pode tanto incendiar quanto afogar essa relação. Fica comigo até o final, porque o que você vai descobrir aqui pode mudar completamente sua perspectiva sobre relacionamentos impossíveis. Escorpião com Sagitário é prova viva de que a astrologia não é sobre fórmulas perfeitas. É sobre potencial transformador. E transformação, esses dois conhecem bem. Vamos começar pelo começo. O que diabos Escorpião e Sagitário têm em comum? À primeira vista, parece que absolutamente nada. E é aí que mora o primeiro segredo dessa combinação. Os interesses compartilhados não são óbvios, mas existem, e são poderosos quando você entende a essência de cada um. Escorpião é movido pela necessidade de profundidade. Eles querem entender os mistérios da vida, os segredos ocultos, o que está por trás das máscaras que as pessoas usam. Escorpião não se contenta com o superficial. Eles precisam mergulhar nas profundezas, mesmo que seja escuro e assustador lá embaixo. São pesquisadores natos, investigadores compulsivos. Almas que buscam transformação através do confronto com verdades inconvenientes. Sagitário, por outro lado, é movido pela necessidade de expansão. Eles querem explorar horizontes, descobrir filosofias, entender o sentido maior de tudo. Sagitário não quer ficar preso em um lugar, física ou mentalmente. Eles precisam de movimento, de novidade, de perspectivas que desafiem suas crenças. São aventureiros filosóficos, eternos estudantes da vida, almas que buscam iluminação através da experiência direta. Agora presta atenção no ponto crucial. Ambos são buscadores. Escorpião busca nas profundezas, Sagitário busca nas alturas e distâncias. Mas ambos estão buscando a mesma coisa: verdade. Verdade com V maiúsculo. A diferença é o método, não o objetivo. E quando esses dois percebem isso, quando entendem que estão na mesma missão usando mapas diferentes, algo clica. O interesse compartilhado mais forte aqui é a sede por significado. Nenhum dos dois consegue viver uma vida pequena, medíocre, superficial. Escorpião prefere morrer 1000 vezes a viver uma existência sem intensidade. Sagitário prefere estar sozinho, pro resto da vida, a ficar preso numa rotina sem propósito. Então, quando eles se juntam, podem criar uma dinâmica onde Escorpião ensina Sagitário sobre a beleza da profundidade, e Sagitário ensina Escorpião sobre a liberdade da expansão. Mas, e tem um mas enorme aqui, isso só funciona se ambos respeitarem o território do outro. Escorpião não pode tentar arrastar Sagitário para as profundezas escuras onde eles se sentem confortáveis. Sagitário não pode tentar forçar Escorpião a sair constantemente para aventuras externas quando eles precisam de tempo para processar internamente. Os interesses se complementam quando há respeito, mas se tornam fonte de conflito mortal quando há tentativa de converter um ao outro. Agora vamos falar de um dos pontos mais críticos dessa combinação, a questão do controle e como a amizade pode ou não se estabelecer entre esses dois. Porque aqui, meus amigos, está um dos maiores campos minados desse relacionamento. Escorpião e controle são praticamente sinônimos. Não é por maldade ou manipulação pura, embora Escorpião imaturo possa realmente ser manipulador.
É porque Escorpião foi ferido demais na vida para confiar facilmente. Eles precisam sentir que tem algum nível de controle sobre o ambiente e as pessoas próximas para se sentirem seguros. É um mecanismo de proteção, uma armadura construída através de traições, decepções e vulnerabilidades exploradas. Sagitário e liberdade são igualmente inseparáveis. Eles não aceitam ser controlados. Ponto final. Não há negociação aqui. Você pode até tentar prender Sagitário, fisicamente, emocionalmente, psicologicamente. Mas o que você vai conseguir é um sagitariano morto por dentro, ou que vai, eventualmente, fugir sem olhar para trás. A liberdade para Sagitário não é luxo, é oxigênio. Então o que acontece quando você junta alguém que precisa controlar com alguém que não aceita ser controlado? Teoricamente, desastre. Praticamente, depende da maturidade de ambos e da disposição para entender o medo por trás do comportamento do outro. A amizade entre Escorpião e Sagitário, quando existe, é intensa, mas instável. Escorpião é aquele amigo que conhece todos os seus segredos, que tá lá nas 3 da manhã quando você precisa, que vai guardar suas confissões até a morte. Mas também é aquele amigo que espera lealdade absoluta, que se sente traído por pequenas coisas, que pode se tornar frio e vingativo se você cruzar a linha invisível que só eles sabem onde está. Sagitário é aquele amigo que te faz rir até a barriga doer, que te arrasta para aventuras que você nunca esquece, que tem sempre uma perspectiva nova para oferecer. Mas também é aquele amigo que pode desaparecer por meses sem dar notícias, que pode ser brutalmente honesto na hora errada, que pode te deixar na mão porque surgiu uma oportunidade mais interessante. Para essa amizade funcionar, Escorpião precisa aprender que dar espaço não é perder controle, é respeitar a natureza do outro. E Sagitário precisa aprender que consistência não é prisão, é demonstração de que a pessoa importa. O controle mútuo aqui não pode ser sobre dominar o outro. Tem que ser sobre equilíbrio de poder, onde Escorpião tem permissão para ser intenso sem sufocar e Sagitário tem liberdade para voar sem abandonar. Quando conseguem acertar esse equilíbrio delicado, e é delicado mesmo, a amizade se torna algo único. Escorpião oferece profundidade emocional e lealdade inabalável. Sagitário oferece leveza e perspectiva otimista. Juntos, podem criar uma dinâmica onde um puxa o outro para fora da própria zona de conforto, de formas que promovem crescimento real. Aqui temos um território interessante. Essa combinação tem sorte ou azar cósmico? A resposta não é simples, porque com o Escorpião e Sagitário, a auspiciosidade depende muito do que eles fazem com a energia que encontram. Vamos começar com Sagitário. Esse signo é regido por Júpiter, o grande benéfico da astrologia, o planeta da sorte, da expansão, da abundância. Sagitário naturalmente atrai oportunidades. Eles têm aquele timing mágico onde as coisas simplesmente funcionam. Portas se abrem, pessoas certas aparecem, soluções surgem do nada. Não é só sorte cega. É uma combinação de otimismo que atrai positividade e coragem para aproveitar oportunidades quando aparecem. Escorpião é regido por Plutão e tradicionalmente Marte, planetas de transformação, poder e intensidade. Escorpião não tem sorte no sentido convencional. O que eles têm é resiliência sobrenatural e capacidade de transformar merda em adubo. Escorpião não espera que o universo conspire a favor. Eles forçam o universo a se curvar através de determinação pura e disposição para fazer o que for necessário. Quando essas duas energias se juntam, pode ser mágico ou pode ser caótico. A sorte de Sagitário pode suavizar a intensidade de Escorpião, trazendo leveza e oportunidades inesperadas quando tudo parece escuro demais. A resiliência de Escorpião pode dar profundidade e sustentação aos sonhos de Sagitário, transformando ideias vagas em realidade concreta. Mas também pode ser que a tendência de Escorpião a esperar o pior entre em conflito com o otimismo de Sagitário. Por que você sempre precisa ver o lado negativo? Pergunta Sagitário. Por que você é tão ingênuo e não vê os perigos? Rebate Escorpião.
Essa tensão entre pessimismo realista e otimismo idealista pode tanto equilibrá-los quanto levá-los a brigas constantes. A beneficência mútua existe principalmente quando conseguem apreciar o que o outro traz. Escorpião aprende que nem tudo é conspiração, que às vezes as coisas realmente funcionam, que confiar um pouco no fluxo da vida não é fraqueza. Sagitário aprende que nem tudo é festa, que às vezes precisa ter cuidado e estratégia, que profundidade não é negatividade. Em termos práticos, esse casal pode prosperar juntos se combinarem a visão otimista de Sagitário com o planejamento estratégico de Escorpião. Sagitário vê a oportunidade, Escorpião analisa os riscos e cria o plano para aproveitar com segurança. Juntos podem construir coisas significativas, negócios, projetos, uma vida, porque tem tanto a coragem de arriscar quanto a sabedoria de se proteger. Chegamos no território onde Escorpião reina supremo e onde Sagitário, bem, tem muito o que aprender. A compatibilidade sexual entre esses dois é um dos aspectos mais fascinantes e complexos da relação toda, porque pode ser absolutamente incendiária ou pode ser fonte de frustração profunda para ambos. Vamos falar de Escorpião primeiro. Sexo para Escorpião não é apenas sexo. É ritual, é fusão de almas, é morte e renascimento. É a forma mais profunda de conexão que existe. Escorpião leva sexo extremamente a sério. Não no sentido de ser formal ou chato, mas no sentido de ser intenso, transformador, carregado de significado emocional. Para eles, intimidade física é intimidade total. Não dá para separar corpo de mente, de alma. Quando Escorpião faz sexo, eles querem consumir e ser consumidos. Querem fusão completa, vulnerabilidade total, entrega absoluta. É tudo ou nada. É intensidade que pode assustar quem não está preparado. É aquele tipo de conexão que te deixa diferente depois, porque tocou lugares dentro de você que você nem sabia que existiam. Escorpião quer possuir você, não no sentido tóxico de propriedade, mas no sentido místico de conhecer cada parte de você, inclusive as sombras. Sagitário tem uma abordagem completamente diferente. Sexo para Sagitário é aventura, é diversão, é expressão de liberdade e alegria física. É algo natural, saudável, prazeroso, mas não necessariamente profundo emocionalmente. Sagitário pode fazer sexo incrível, apaixonado, selvagem, mas pode também manter uma certa distância emocional, uma leveza que protege sua autonomia. Sagitário gosta de variedade, de experimentação, de manter as coisas interessantes e sem peso excessivo. Eles não querem drama, não querem possessividade, não querem sentir que estão sendo analisados ou dissecados durante o ato. Querem conexão física genuína, mas que permita que cada um mantenha sua individualidade intacta. Agora imagina quando essas duas energias se encontram na cama. Pode ser explosivo no melhor sentido, Escorpião trazendo profundidade e intensidade que Sagitário secretamente deseja, mas tem medo de admitir. Sagitário trazendo diversão e aventura que Escorpião precisa para não transformar tudo numa sessão de terapia. A química pode ser absurda porque ambos são apaixonados, só que de formas diferentes. Mas também pode ser problemático. Escorpião pode se sentir rejeitado pela leveza de Sagitário, interpretando como falta de investimento emocional real. Você não me ama de verdade, isso é só físico para você. Esse tipo de pensamento pode consumir Escorpião quando não sentem a intensidade que precisam. E quanto mais Escorpião pressiona por profundidade, mais Sagitário se afasta, se sentindo sufocado e controlado. Sagitário pode se sentir oprimido pela necessidade de Escorpião de transformar cada encontro íntimo numa experiência transcendental. Não pode ser só diversão, sempre precisa ser tão pesado. Esse tipo de frustração pode crescer em Sagitário quando sentem que a espontaneidade está sendo roubada pela intensidade escorpiana. E quanto mais Sagitário tenta manter leveza, mais Escorpião desconfia, se sente inseguro. Para essa dinâmica funcionar sexualmente, precisa haver um meio termo consciente. Escorpião precisa aprender que nem todo encontro íntimo precisa ser uma jornada às profundezas da alma,
Às vezes, pode ser só prazer, diversão, conexão leve. E isso não diminui o significado do relacionamento. Sagitário precisa aprender que às vezes ir fundo, se entregar completamente, permitir vulnerabilidade total não é perder liberdade. É experimentar uma forma diferente de conexão que pode ser igualmente valiosa. Quando conseguem esse equilíbrio, a afinidade sexual pode ser extraordinária. Porque eles têm tanto a intensidade apaixonada de Escorpião, quanto a aventura experimental de Sagitário. Podem ter noites de fusão profunda, onde ambos saem transformados. E podem ter encontros leves e divertidos, onde simplesmente celebram o prazer de estar juntos. A variedade mantém viva a atração, a profundidade mantém viva a conexão. E por fim, B. A disposição psicológica entre Escorpião e Sagitário é fascinante, porque estamos falando de duas mentes extremamente inteligentes, mas que operam de formas radicalmente diferentes. E essa diferença pode ser tanto fonte de admiração mútua, quanto de incompreensão total. Escorpião pensa em camadas. Eles não aceitam a primeira resposta, a explicação superficial, a versão oficial dos fatos. A mente escorpiana está sempre procurando o que está oculto, o que não está sendo dito, as motivações reais por trás das ações. É um pensamento investigativo, desconfiado por natureza, que assume que sempre há mais do que aparenta. Escorpião é psicólogo nato. Eles entendem pessoas num nível que pode ser até assustador. Essa forma de pensar vem de uma necessidade de controle através do conhecimento. Se eu entendo você completamente, incluindo suas sombras e motivações ocultas, você não pode me surpreender, me ferir, me trair. É uma defesa psicológica construída através de experiências dolorosas onde foram pegos desprevenidos. Sagitário pensa em possibilidades. Eles estão sempre buscando o próximo horizonte, a próxima ideia, a próxima filosofia que vai explicar tudo. A mente sagitariana é expansiva, otimista, focada no futuro e nas potencialidades. Não ficam presos analisando o passado ou dissecando motivações. Querem saber o que podemos criar a partir daqui? É um pensamento explorador, aventureiro, que assume que sempre há algo novo para descobrir. Essa forma de pensar vem de uma necessidade de liberdade através do movimento. Se eu estou sempre indo para frente, sempre explorando, sempre aprendendo, não fico preso, não estagno, não morro lentamente numa vida pequena. É uma busca de significado através da expansão constante. Quando essas duas mentes se encontram, pode haver tanto fascínio quanto frustração. Escorpião fica fascinado com a capacidade de Sagitário de olhar para frente sem se deixar prender pelo peso do passado. Como você consegue ser tão otimista, mesmo depois de tudo? Mas também fica frustrado com o que vê como superficialidade ou recusa de encarar verdades difíceis. Você tá fugindo, não tá? Sagitário fica fascinado com a profundidade de Escorpião, com a capacidade de entender coisas que estão além do óbvio. Como você consegue ver tudo isso que ninguém mais vê? Mas também fica frustrado com o que vê como obsessão ou paranoia. Nem tudo é conspiração, cara. Às vezes as coisas são exatamente o que parecem. A amizade psicológica entre eles se constrói quando conseguem apreciar essas diferenças ao invés de julgá-las. Escorpião oferece profundidade de análise que pode ajudar Sagitário a não ser tão ingênuo, a ver perigos reais que o otimismo às vezes esconde. Sagitário oferece perspectiva otimista que pode ajudar Escorpião a não se afogar na própria intensidade, a ver que nem tudo é tão sombrio quanto parece. Emocionalmente, eles se equilibram quando Escorpião ensina a Sagitário sobre a beleza da introspecção profunda, e Sagitário ensina Escorpião sobre a leveza de soltar o controle. Mas isso requer maturidade de ambos os lados. Escorpião precisa aceitar que nem todo mundo quer ou precisa mergulhar tão fundo quanto eles. Sagitário precisa aceitar que às vezes precisa parar de correr
e olhar para dentro, por mais desconfortável que seja. A disposição mental de ambos tem potencial para crescimento mútuo imenso. Escorpião pode aprender que nem tudo precisa ser analisado até a morte, que às vezes você pode simplesmente viver e confiar no processo. Sagitário pode aprender que nem tudo se resolve correndo para frente, que às vezes você precisa parar e processar, entender padrões, fazer o trabalho interno. Quando estão alinhados, podem ter conversas absolutamente incríveis, profundas, mas não pesadas, filosóficas, mas não desconectadas da realidade, honestas, mas não destrutivas. Escorpião faz as perguntas difíceis, que fazem Sagitário realmente pensar. Sagitário oferece respostas e perspectivas que Escorpião não tinha considerado. É uma dança mental estimulante. Agora vamos para um território mais esotérico, mas extremamente revelador. A predisposição natural das energias que cada signo carrega. Na astrologia védica, existe uma classificação que divide os signos em 3 naturezas básicas: divina, humana e demoníaca. E antes que você se assuste com os termos, não estamos falando de bem e mal absolutos, mas de tendências energéticas. Sagitário é classificado como natureza divina ou angélica. Isso significa que a tendência natural do signo é em direção à elevação, ao otimismo, à bondade, à busca de ideais elevados. Sagitário genuinamente acredita no bem maior, na evolução da humanidade, na possibilidade de um mundo melhor. Quando evoluído, Sagitário é professor, guia espiritual, filósofo que usa conhecimento para iluminar o caminho dos outros. É generoso, expansivo, focado no crescimento coletivo. Escorpião é classificado como natureza demoníaca ou intensa. Calma, não significa que são ruins. Significa que carregam uma energia mais sombria, mais voltada para a transformação através da destruição, mais conectada com aspectos da existência que outros preferem ignorar. Escorpião conhece o lado escuro da vida: morte, traição, poder, desejo obsessivo, vingança. E não tem medo dessas coisas. Na verdade, mergulha nelas para emergir transformado. Essa diferença de natureza é uma das mais fundamentais entre esses 2 signos. Sagitário naturalmente gravita em direção à luz. Eles querem ver o melhor nas pessoas, acreditar em finais felizes, focar no que pode dar certo. Escorpião naturalmente entende as sombras. Eles sabem que pessoas têm motivações ocultas, que nem todo mundo é confiável, que o mundo pode ser cruel e injusto. Quando essas naturezas se encontram, pode haver tanto complementação quanto repulsão. Sagitário pode iluminar a vida de Escorpião, trazendo esperança, otimismo, lembrando que nem tudo é conspiração e traição. A energia divina de Sagitário pode ajudar Escorpião a não se afogar nas próprias sombras, a lembrar que existe bondade genuína no mundo. Escorpião pode trazer realismo para a vida de Sagitário, ensinando que nem todo mundo merece confiança cega, que é preciso ter discernimento, que a ingenuidade pode ser perigosa. A energia intensa de Escorpião pode ajudar Sagitário a desenvolver profundidade, a não viver apenas nas nuvens dos ideais sem conexão com a realidade crua. Mas também pode haver conflito profundo aqui. Escorpião pode ver Sagitário como ingênuo, como alguém que se recusa a encarar a realidade, que vive numa fantasia perigosa. Você é muito inocente para esse mundo. Esse tipo de pensamento pode criar dinâmica paternalista, onde Escorpião tenta proteger Sagitário das verdades duras, que eles já conhecem. Sagitário pode ver Escorpião como negativo, como alguém que está preso nas próprias sombras, que não consegue ver a beleza da vida porque está obcecado com o que pode dar errado. Você precisa deixar o passado para trás e viver. Esse tipo de pensamento pode criar dinâmica onde Sagitário tenta salvar Escorpião da própria escuridão. Nenhuma das 2 perspectivas está completamente certa ou errada. A verdade é que o mundo tem luz e sombra, tem bondade genuína e maldade real, tem motivos para esperança e motivos para cautela.
O ideal é quando Escorpião e Sagitário conseguem integrar essas duas visões, criando uma perspectiva mais completa e equilibrada da realidade. Para isso funcionar, Escorpião precisa aceitar que nem tudo é sombrio, que confiar não é sempre fraqueza, que às vezes pessoas realmente são boas sem segundas intenções. E Sagitário precisa aceitar que nem tudo é luz, que cautela não é sempre pessimismo, que às vezes proteger-se é sabedoria e não medo. Quando alcançam esse equilíbrio, podem criar algo poderoso, uma união que tem tanto profundidade quanto leveza, tanto realismo quanto esperança, tanto consciência das sombras quanto capacidade de focar na luz. Falando em construir algo juntos, vamos abordar uma área crítica: filhos e crescimento familiar. Porque se o relacionamento romântico entre Escorpião e Sagitário já é complexo, adicionar responsabilidades parentais traz uma camada completamente nova de desafios e oportunidades. Escorpião leva a parentalidade extremamente a sério. Para eles, ter filhos não é apenas reprodução, é criar legado, é moldar almas, é responsabilidade profunda e permanente. Escorpião é o pai ou mãe intensamente envolvido, que quer saber tudo sobre a vida dos filhos, que protege ferozmente, que tem expectativas altas. Eles vão investir tudo, tempo, energia emocional, recursos, para garantir que os filhos cresçam fortes, protegidos e preparados para o mundo cruel lá fora. Mas atenção! Escorpião pode ser super protetor ao ponto de sufocar. Pode projetar seus próprios medos nos filhos. Pode querer controlar demais, acreditando que está protegendo quando na verdade está limitando. O desafio para Escorpião, pai e mãe, é encontrar equilíbrio entre proteger e permitir que os filhos façam seus próprios erros e aprendam suas próprias lições. Sagitário tem abordagem completamente diferente. Eles querem que os filhos sejam livres, aventureiros, questionadores. Sagitário é o pai ou mãe que leva as crianças para viajar, que ensina a questionar a autoridade, que incentiva a exploração e independência desde cedo. Eles acreditam em aprendizado através da experiência, não através de regras rígidas. Querem que os filhos sejam cidadãos do mundo, não apenas produtos da cultura local. Mas atenção! Sagitário pode ser permissivo demais, confundindo liberdade com falta de estrutura. Pode não estar presente o suficiente porque está sempre correndo atrás da próxima aventura. O desafio para Sagitário pai-mãe é encontrar equilíbrio entre dar liberdade e dar base sólida, entre incentivar a exploração e estar presente como porto seguro. Quando você junta essas duas filosofias parentais, pode ser incrível ou pode ser caótico. Os filhos crescem com proteção de Escorpião, mas também com liberdade de Sagitário, com profundidade emocional, mas também com otimismo, com consciência de perigos, mas também com coragem para explorar. Se bem equilibrado, é o melhor dos dois mundos. Mas também pode haver conflitos intensos sobre como criar. Escorpião quer saber onde os filhos estão a cada momento. Sagitário acha que isso é paranoia desnecessária. Sagitário quer deixar os filhos viajarem sozinhos. Escorpião acha que isso é irresponsabilidade perigosa. Essas diferenças podem criar tensões constantes se não forem negociadas conscientemente. O crescimento familiar com esse casal precisa de comunicação brutal e honesta sobre expectativas e medos. Escorpião precisa explicar que a superproteção vem de amor e medo de perder, não de desejo de controlar. Sagitário precisa explicar que a permissividade vem de confiança e desejo de empoderar, não de negligência. Idealmente, eles criam um sistema onde Escorpião fornece a base emocional sólida e a proteção, enquanto Sagitário fornece as asas e a coragem para voar. Os filhos aprendem que o mundo tem perigos reais que precisam ser navegados com sabedoria, lição de Escorpião, e que a vida é a aventura que merece ser vivida plenamente, lição de Sagitário. Se decidirem não ter filhos, esse impulso de crescimento pode se manifestar de outras formas: projetos criativos, negócios, causas sociais. Mas a dinâmica permanece.
Escorpião quer mergulhar fundo e criar raízes fortes. Sagitário quer expandir horizontes e explorar possibilidades infinitas. Agora precisamos falar sobre algo mais sombrio, mas essencial: temperamentos, padrões herdados e como esses dois signos lidam com aflição. Porque todo relacionamento passa por momentos difíceis, mas com Escorpião e Sagitário, a forma como cada um lida com crise pode ser dramaticamente diferente. Escorpião carrega temperamento aquático fixo, emocional, profundo e teimoso. Quando o Escorpião está em crise, eles afundam, mergulham nas emoções, remoem, analisam até esgotar, ficam obcecados com entender o que deu errado. Não conseguem simplesmente superar e seguir em frente. Precisam processar completamente, passar pelo luto, transformar a dor em algo antes de estarem prontos para recomeçar. Esse temperamento muitas vezes vem de padrões familiares, de trauma não processado. Escorpião pode ter crescido em ambientes onde emoções intensas eram norma, onde traição ou perda marcaram profundamente a família. Carregam isso não apenas geneticamente, mas energeticamente. Tendência a esperar traição, a construir muros, a testar lealdade constantemente. Sagitário carrega temperamento fogoso mutável, otimista, inquieto e adaptável. Quando o Sagitário está em crise, eles fogem. Não necessariamente fisicamente, embora possam, mas emocionalmente. Distraem-se com novos projetos, viagens, filosofias. Preferem olhar para frente do que dissecar o que deu errado. A filosofia é: o passado já foi, vamos focar no que vem a seguir. Esse temperamento pode vir de padrões familiares de evitação emocional. Sagitário pode ter crescido em ambientes onde processar emoções profundas era desencorajado, onde a solução para tudo era seguir em frente e focar no positivo. Carregam tendência a escapismo, a superficialidade emocional quando confrontados com dor real. Quando esses temperamentos colidem em momentos de crise no relacionamento, pode ser explosivo. Imagina, Escorpião quer falar sobre o problema, dissecar, processar juntos. Sagitário quer espaço, quer tempo para esquecer, quer seguir em frente. Escorpião interpreta isso como abandono emocional. Sagitário interpreta a insistência de Escorpião como sufocamento. Você nunca me deixa em paz, grita Sagitário. Você nunca fica e enfrenta as coisas comigo, grita Escorpião de volta. E aí estão, repetindo exatamente os padrões que herdaram de suas próprias histórias familiares, sem perceber que estão numa dança tóxica. A aflição que um pode trazer ao outro é real. Escorpião pode literalmente adoecer Sagitário com a intensidade, fazendo-se sentir presos, drenados, mortos por dentro. Sagitário pode literalmente ferir Escorpião com a distância emocional, fazendo-se sentir abandonados, não amados, não importantes o suficiente para que o outro fique e lute. Em casos extremos, há potencial para que um seja morte simbólica para o outro. Escorpião pode matar o espírito livre de Sagitário com possessividade e controle. Sagitário pode matar a capacidade de Escorpião de confiar e se entregar emocionalmente com inconsistência e fuga. Para evitar esse destino sombrio, ambos precisam trabalhar conscientemente nos próprios padrões herdados. Escorpião precisa aprender que nem toda distância é abandono, que às vezes dar espaço é forma de amor. Precisa confrontar o medo de traição que vem de feridas antigas e entender que Sagitário não é as pessoas que os feriram antes. Sagitário precisa aprender que nem toda emoção intensa precisa ser evitada, que às vezes ficar e processar junto é forma de comprometimento. Precisa confrontar o medo de ser preso que vem de experiências passadas e entender que Escorpião não quer aprisionar, quer conexão real. Quando conseguem essa consciência, os temperamentos podem se equilibrar. Escorpião aprende a dar espaço sem drama. Sagitário aprende a ficar presente sem se sentir sufocado. E juntos criam um padrão novo, mais saudável,
que quebra a hereditariedade de padrões destrutivos. Uma das coisas mais importantes para a longevidade de qualquer relacionamento, especialmente um tão desafiador quanto Escorpião e Sagitário, é a criação de rituais e âncoras emocionais. Momentos que dizem, isso é nosso, isso nos define como casal, isso nos lembra por que escolhemos estar juntos. Escorpião ama rituais por natureza. Eles são obcecados com datas, aniversário de quando se conheceram, primeiro beijo, primeiro eu te amo. Escorpião guarda camisetas velhas, ingressos de cinema, qualquer coisa tangível que capture um momento significativo. Porque para Escorpião, esses objetos e rituais são mais que memórias. São prova de que o amor é real, de que a conexão não é ilusão. Eles vão querer criar tradições, jantar sempre no mesmo restaurante no aniversário de namoro, assistir o pôr do sol em um lugar específico, ter música deles, ter piadas internas que só vocês dois entendem. Esses rituais criam cola emocional, um senso de história compartilhada que Escorpião precisa para se sentir seguro na relação. Sagitário, inicialmente, pode achar isso tudo muito formal, muito engessado. Por que sempre o mesmo restaurante? Vamos experimentar lugares novos. Eles gostam de espontaneidade, de novidade, de não ficar preso a padrões. Mas aqui está o segredo. Quando o Sagitário entende que esses rituais não são prisão, mas sim ponte, algo que permite que eles voem longe sabendo que tem lugar certo para voltar, eles não apenas aceitam, mas contribuem. Sagitário pode adicionar sua própria essência aos rituais. Sim, vamos jantar no mesmo restaurante todo aniversário, mas vamos sempre pedir algo diferente do cardápio. Sim, vamos ter tradições. Mas vamos também ter essa regra de fazer pelo menos uma viagem espontânea por ano sem plano nenhum. Vamos ter momentos que são sagrados e vamos ter momentos que são completamente imprevisíveis. Quando conseguem criar esse equilíbrio, os rituais se tornam fonte de força para o relacionamento. Nos momentos difíceis, e vai ter muitos, eles podem olhar para trás e ver toda a história construída. Lembra quando fizemos aquilo? Lembra como superamos aquele problema? Essas memórias compartilhadas criam apego saudável. O apego aqui não é dependência tóxica, é escolha consciente baseada em história real. Escorpião aprende que pode confiar porque Sagitário provou consistência dentro da própria inconstância. Eles podem voar, mas sempre voltam. Sagitário aprende que pode ser livre porque Escorpião provou que presença não significa prisão. Eles querem que você brilhe, só querem ter certeza que você volta. A longevidade aumenta porque eles não estão apenas existindo lado a lado. Estão ativamente construindo algo maior que ambos. Cada ritual, cada momento compartilhado é tijolo na fundação. E quanto mais alta a construção, mais difícil é simplesmente abandonar nos primeiros sinais de problema. Mas atenção, isso só funciona se os rituais forem genuínos, não obrigações ressentidas. Se Sagitário está indo para o jantar de aniversário só para agradar a Escorpião, mas realmente preferindo estar em outro lugar, o ritual perde poder. Se Escorpião está forçando viagem espontânea só para fazer Sagitário feliz, mas realmente preferindo estabilidade, cria ressentimento. Os rituais precisam ser cocriados, negociados, genuinamente apreciados por ambos. Quando isso acontece, cada aniversário que passa não é apenas mais um ano. É celebração de que escolheram continuar escolhendo um ao outro, apesar de todas as diferenças. Vamos falar sobre algo crucial, mas frequentemente ignorado, a predisposição de servir ao outro. E servir aqui não é submissão, é disposição genuína de colocar necessidades do parceiro em alta prioridade, de fazer sacrifícios quando necessário, de estar presente de formas que realmente importam. Escorpião serve através de devoção absoluta. Quando Escorpião ama de verdade, você tem guarda-costas, terapeuta, confidente e protetor tudo numa pessoa só. Eles vão lembrar de detalhes minúsculos sobre você que você mesmo esqueceu. Vão notar quando algo está errado antes de você mencionar.
Vão lutar suas batalhas, vingar suas injustiças, ficar acordados a noite inteira se você precisar conversar. Escorpião se sente realizado quando pode mergulhar completamente na vida do outro, quando pode ser indispensável, quando sabe que é a pessoa que o parceiro procura primeiro em qualquer crise. Servir para Escorpião é ato de amor profundo. Eu te conheço completamente, incluindo suas sombras, e ainda assim escolho ficar e cuidar de você. Mas tem um lado sombrio aqui. Escorpião pode servir esperando reciprocidade exata. Eu fiz tudo isso por você. Cadê você quando eu preciso? Podem manter escolhe secreto de sacrifícios, criando dinâmica transacional, onde amor se torna moeda de troca. E quando não recebem o que consideram apropriado, podem se tornar ressentidos, manipuladores ou vingativos. Sagitário serve através de inspiração e expansão. Quando o Sagitário ama, eles querem te mostrar o mundo, literalmente. Vão te arrastar para aventuras que você nunca teria coragem de fazer sozinho. Vão te apresentar pessoas interessantes, ideias novas, perspectivas que expandem sua visão. Vão acreditar em você mesmo quando você não acredita em si mesmo. Sagitário se sente realizado quando pode ser catalisador do crescimento do outro, quando pode abrir portas, quando pode ser a pessoa que diz: você é capaz de muito mais do que pensa. Servir para Sagitário é ato de empoderamento. Eu te vejo além das suas limitações autoimpostas e vou te ajudar a voar. Mas tem lado sombrio aqui também. Sagitário pode ser ausente nas coisas pequenas e práticas do dia a dia. Podem te inspirar, mas esquecer do seu aniversário. Podem te fazer sentir incrível, mas não estar lá quando você precisa de ajuda com um problema mundano. E quando confrontados sobre isso, podem defensivamente dizer: eu te dou coisas mais importantes que isso. Para essa dinâmica funcionar, ambos precisam aprender a linguagem de amor do outro. Escorpião precisa aceitar que Sagitário não vai demonstrar amor da mesma forma intensa e presente que eles fazem. Mas isso não significa que o amor seja menor. A forma como o Sagitário te empurra para crescer, te desafia, acredita em você, isso é amor, só que expresso diferente. Sagitário precisa aceitar que para Escorpião os detalhes importam. Lembrar de datas, estar presente em momentos difíceis, dar atenção focada, isso não é drama desnecessário. É como Escorpião sente amor. E se Sagitário quer que Escorpião se sinta amado de verdade, precisa fazer esforço consciente nessas áreas. Quando conseguem essa compreensão mútua, a predisposição a servir se torna bonita. Escorpião cuida das necessidades emocionais profundas de Sagitário que eles mesmos nem sabem que têm. Sagitário puxa Escorpião para fora da própria cabeça e mostra que a vida pode ser leve e aventurosa. Nenhum se sente diminuído ao servir o outro. Ambos se sentem realizados, contribuindo de suas formas únicas. Vamos falar sobre o elefante na sala. Casamento entre Escorpião e Sagitário. Porque uma coisa é namorar, onde você pode manter alguma distância, ter suas próprias vidas separadas. Outra coisa completamente diferente é casar, morar junto, entrelaçar vidas de forma permanente. Escorpião leva casamento extremamente a sério. Para eles, casamento não é papel ou festa, é fusão de almas, é compromisso eterno, é eu escolho você acima de todo mundo. Para sempre. Quando Escorpião casa é tudo ou nada. Vão investir tudo na relação. Vão fazer sacrifícios enormes. Vão lutar até o fim para fazer funcionar. Divórcio para Escorpião é considerado fracasso monumental. A felicidade matrimonial para Escorpião está ligada à profundidade de conexão, lealdade inabalável e senso de que o parceiro é tão comprometido quanto eles. Precisam sentir que são prioridade número 1 na vida do outro. Que nenhum segredo existe entre vocês, que a relação é porto seguro absoluto. Sagitário tem visão completamente diferente de casamento. Para eles, casamento deve ser celebração de parceria, não prisão. Eu escolho estar com você porque me faz feliz e me ajuda a crescer. E continuo escolhendo
enquanto isso for verdade. Sagitário entra no casamento esperando que ambos mantenham identidades separadas, interesses próprios, liberdade individual. A felicidade matrimonial para Sagitário está ligada a manter senso de aventura, crescimento contínuo e autonomia dentro da união. Precisam sentir que o casamento expande suas possibilidades ao invés de limitá-las, que o parceiro é companheiro de jornada e não âncora que os prende. Essas visões são quase opostas, e é por isso que casamento entre Escorpião e Sagitário tem estatística não muito favorável. Muitos não chegam lá, e dos que chegam, muitos não duram. Mas, e é o mais importante, quando funciona, pode ser incrível, porque ambos trazem coisas que o outro precisa, mas não sabe que precisa. Escorpião traz profundidade e estabilidade emocional que Sagitário secretamente deseja, mas tem medo de admitir. Sagitário traz leveza e aventura que Escorpião desesperadamente precisa, mas resiste por medo de perder controle. Para o casamento funcionar, precisa haver negociação brutal e honesta desde o começo. Escorpião precisa aceitar que Sagitário vai precisar de mais espaço e liberdade do que eles naturalmente querem dar. Precisa aceitar que viagem solo, hobbies independentes, tempo com amigos sem incluir o parceiro, isso não é rejeição, é necessidade básica de Sagitário. Sagitário precisa aceitar que Escorpião vai precisar de mais reasseguramento e presença do que eles naturalmente querem dar. Precisa aceitar que check-ins frequentes, noites em casa juntos, envolvimento profundo na vida emocional um do outro, isso não é controle, é necessidade básica de Escorpião. A duração do casamento depende muito de ambos estarem dispostos a crescer além de suas zonas de conforto. Escorpião precisa aprender que soltar não é perder, é confiar. Sagitário precisa aprender que comprometer-se não é morrer, é escolher algo maior que o ego individual. Nos momentos difíceis, e vai ter muitos, eles precisam se lembrar por que escolheram isso. Escorpião se lembra da forma como Sagitário os fez sentir vivos novamente quando estavam afundando nas próprias sombras. Sagitário se lembra da forma como Escorpião os fez sentir profundamente amados quando todos os outros só arranhavam a superfície. O segredo é não tentar mudar o outro. Escorpião nunca vai se tornar supersocial e livre como Sagitário quer. Sagitário nunca vai se tornar super intenso e focado como Escorpião quer. E tudo bem. O casamento que funciona é aquele onde ambos dizem: você é exatamente o oposto do que eu teria escolhido no papel. Mas é exatamente o que minha alma precisa. Só para mim. Chegamos agora no território mais sombrio. Repulsão mútua e potencial de inimizade. Porque sim, Escorpião e Sagitário podem passar de amantes apaixonados a inimigos mortais mais rápido do que qualquer outra combinação do zodíaco. E você precisa entender por quê. A primeira fonte de repulsão é filosófica. Escorpião vê Sagitário como superficial, irresponsável, imaturo emocionalmente. Você foge de tudo que é real. Você é covarde disfarçado de aventureiro. Sagitário vê Escorpião como tóxico, controlador, preso ao passado. Você é vampiro emocional. Você suga a vida de tudo. Quando começam a ver um ao outro através dessas lentes negativas, cada ação é interpretada da pior forma possível. Escorpião liga para saber onde Sagitário está, controlador paranoico. Sagitário quer sair com amigos, fugindo de intimidade real como sempre. É espiral descendente, onde tudo que o outro faz confirma a narrativa negativa. A segunda fonte de repulsão é comportamental. Escorpião tem temperamento vingativo quando ferido. Eles não esquecem, não perdoam facilmente, e quando decidem atacar, vão direto na jugular. Conhecem seus pontos fracos, afinal, você se abriu completamente para eles, e vão usar esse conhecimento como arma. Podem ser cruéis de formas calculadas, dizendo exatamente o que vai doer mais. Sagitário tem temperamento brutal quando confrontado. Eles não filtram, não medem palavras, e quando decidem falar verdades,
vão destruir sem perceber o impacto. Você é patético com seu ciúme e necessidade de controle. Nenhum adulto funcional agiria assim. Podem ser cruéis de formas impensadas, dizendo coisas que não dá para desfazer. Quando esses dois temperamentos colidem, pode ser devastador. Imagina, Escorpião descobre que Sagitário saiu sem avisar. Sente-se desrespeitado, não priorizado. Quando Sagitário volta, Escorpião está frio, passivo-agressivo, fazendo comentários sarcásticos calculados para ferir. Sagitário, sentindo-se atacado e sufocado, explode. Você é louco, eu não sou sua propriedade. Isso é exatamente porque ninguém aguenta você por muito tempo. Pronto, guerra declarada. Escorpião nunca vai esquecer essas palavras. Sagitário não vai se desculpar porque estava falando a verdade. A terceira fonte de repulsão é valores fundamentais. Escorpião valoriza a lealdade acima de quase tudo. Traição, emocional, física, qualquer tipo, é imperdoável. Sagitário valoriza a honestidade e liberdade acima de quase tudo. Mentiras ou tentativas de controle são inaceitáveis. O problema é que às vezes a honestidade de Sagitário parece deslealdade para Escorpião. Por que você precisa contar para todo mundo nossos problemas? Isso deveria ficar entre nós. E às vezes a lealdade de Escorpião parece controle para Sagitário. Por que você exige que eu corte contato com meu ex que é meu amigo há anos? Isso é insegurança sua. Quando chegam nesse ponto de repulsão total, a inimizade pode se instalar de forma venenosa. Escorpião pode fazer campanha sutil para destruir reputação de Sagitário. Sagitário pode espalhar verdades sobre Escorpião que, embora tecnicamente reais, são compartilhadas com intenção de humilhar. O pior é que ambos são orgulhosos demais para dar o braço a torcer primeiro. Escorpião prefere morrer a admitir que estava errado ou pedir desculpas se sentir que o outro errou mais. Sagitário prefere cortar a pessoa completamente da vida a voltar atrás e admitir que seus princípios podem estar errados. Para evitar esse fim terrível, precisa haver intervenção consciente antes de chegar no ponto de não retorno. Escorpião precisa reconhecer quando está sendo vingativo e parar. Sagitário precisa reconhecer quando está sendo cruel e parar. Ambos precisam ter humildade de procurar ajuda. Terapia de casal, mediação, o que for, antes que o dano seja irreparável. Porque uma vez que Escorpião declara alguém como inimigo, essa pessoa está morta para eles. E uma vez que Sagitário decide que alguém é tóxico, eles cortam completamente sem olhar para trás. Nenhum dos dois tem problema em queimar pontes. De fato, Escorpião às vezes gosta de assistir às chamas. Tem um aspecto fascinante sobre Escorpião e Sagitário que precisa ser explorado. A linha entre amizade profunda e inimizade total é perigosamente fina. Porque essas mesmas intensidades que podem criar conexão incrível, podem criar ódio proporcional. Quando são amigos, Escorpião e Sagitário se complementam de formas únicas. Escorpião é aquele amigo que te conhece tão bem que às vezes é assustador. Eles lembram de coisas que você mencionou de passagem há meses. Eles percebem mudanças sutis no seu humor. Eles estão lá nos seus piores momentos, não fogem da sua sombra. Sagitário é aquele amigo que te faz sentir que a vida vale a pena. Eles te fazem rir mesmo quando você quer chorar. Eles te arrastam para fora de casa quando você está afundando. Eles te lembram que o mundo é maior que seus problemas. Quando essa amizade funciona, é leal e transformadora. Escorpião oferece profundidade e constância. Sagitário oferece leveza e perspectiva. Eles se equilibram. Escorpião puxa Sagitário para baixo quando eles estão voando longe demais da realidade. Sagitário puxa Escorpião para cima quando eles estão afundando demais nas próprias sombras. Mas essa mesma intensidade pode se transformar em inimizade quando há traição percebida. E aqui está o perigo. Ambos têm limiares diferentes para o que constitui traição. Para Escorpião,
Traição pode ser Sagitário não estar disponível quando eles realmente precisavam. Pode ser Sagitário compartilhar algo que Escorpião contou em confiança. Pode ser Sagitário escolher outra pessoa sobre eles em momento crucial. Escorpião vê essas coisas como violações fundamentais de lealdade. Para Sagitário, traição pode ser Escorpião tentando controlar suas escolhas. Pode ser Escorpião usando manipulação emocional. Pode ser Escorpião fazendo drama sobre coisas que Sagitário considera triviais. Sagitário vê essas coisas como violações fundamentais de autonomia. Quando viram inimigos, é guerra psicológica. Escorpião conhece todos os segredos de Sagitário. Seus medos mais profundos, suas inseguranças escondidas, seus traumas passados. E quando Escorpião decide usar esse conhecimento como arma, pode ser devastador. Eles sabem exatamente onde apertar para causar máxima dor. Sagitário, por sua vez, tem arma diferente. Verdade brutal. Eles vão expor Escorpião. Vão falar publicamente sobre comportamentos tóxicos. Vão usar humor corrosivo que humilha. Sabe o que é engraçado? Como fulano acha que é profundo, quando na verdade é só dramático e inseguro. A inimizade entre esses dois pode durar para sempre, porque nenhum esquece. Escorpião literalmente não consegue esquecer. Tá programado na natureza deles guardar cada detalhe de cada ferida. Sagitário pode até parecer que esqueceu e seguiu em frente. Mas na verdade simplesmente riscou a pessoa da vida como se nunca tivesse existido. Para evitar essa transformação de amigos em inimigos, ambos precisam trabalhar em comunicação radical e honesta antes das coisas chegarem ao limite. Precisam ter conversas difíceis sobre limites, expectativas, medos. Precisam entender que diferenças de temperamento não são defeitos de caráter. Escorpião precisa entender que Sagitário não está tentando machucá-los quando precisam de espaço. Sagitário precisa entender que Escorpião não está tentando prendê-los quando precisam de reasseguramento. É sobre necessidades diferentes, não sobre amor diferente. Quando conseguem essa compreensão, a amizade pode não apenas sobreviver, mas prosperar apesar das diferenças. Mas requer trabalho consciente, vulnerabilidade real e disposição de ambos os lados de crescer além dos próprios padrões automáticos. Finalmente, vamos falar sobre a coisa mais importante: amor. E com Escorpião e Sagitário, amor é multifacetado, complexo, muitas vezes confuso tanto para eles quanto para quem está assistindo de fora. Existe o amor unilateral, aquela situação onde um ama intensamente e o outro não tanto. Com Escorpião e Sagitário, isso acontece mais frequentemente do que com outras combinações. Às vezes é Escorpião que se apaixona perdidamente primeiro. Eles veem Sagitário e pensam: essa pessoa é diferente, ela me faz sentir vivo, ela tem algo especial, e mergulham completamente, entregam o coração, começam a fazer planos de futuro. Enquanto isso, Sagitário está curtindo a conexão, mas ainda com o pé para fora, ainda explorando opções, ainda não certo de nada. O problema é que Escorpião não consegue fazer meio termo em amor. É tudo ou nada. Então, quando o Sagitário não retribui com a mesma intensidade, Escorpião pode se tornar obsessivo. Por que você não me ama como eu te amo? O que está faltando? O que preciso fazer? Essa pressão pode fazer Sagitário fugir ainda mais. Outras vezes, é Sagitário que se apaixona intensamente. Eles conhecem Escorpião e pensam: uau, essa pessoa realmente me vê. Ela entende camadas de mim que ninguém nunca entendeu. E querem integrar Escorpião em toda a vida deles. Apresentar para todos os amigos, fazer planos de viagem, falar sobre o futuro. Mas Escorpião, sendo cauteloso e desconfiado por natureza, pode estar ainda observando, testando, vendo se Sagitário é digno de confiança. Você diz que me ama, mas prova. Fica quando as coisas ficarem difíceis. Mostra que isso não é só entusiasmo temporário. Essa desconfiança pode fazer Sagitário se sentir rejeitado e desvalorizado. O ideal, obviamente, é quando o amor é mútuo e equilibrado, ambos amando com intensidade similar, no mesmo ritmo. E quando Escorpião e Sagitário conseguem sincronizar, o amor pode ser transformador.
O amor de Escorpião se manifesta através de devoção total. Eles vão lembrar de tudo sobre você. Vão defender você contra qualquer um. Vão ficar acordados a noite toda se você precisar conversar. Vão fazer sacrifícios sem pensar duas vezes. Vão amar suas sombras tanto quanto sua luz. Quando o Escorpião ama, é fusão completa. Você se torna parte de mim. E eu me torno parte de você. O amor de Sagitário se manifesta através de liberdade compartilhada. Eles vão te mostrar mundos que você nunca imaginou. Vão acreditar em você quando ninguém mais acredita. Vão te desafiar a ser melhor. Vão te dar espaço para crescer. Vão amar sua essência sem tentar mudá-la. Quando o Sagitário ama, é empoderamento. Eu te amo livre, não preso. Quando esses dois amores se encontram e se fundem, você tem algo raro. Relacionamento que é tanto raiz profunda quanto asas largas, porto seguro e trampolim. Escorpião dá a Sagitário permissão para ser vulnerável sem medo de julgamento. Sagitário dá a Escorpião permissão para ser livre sem medo de abandono. Mas tem um tipo de amor aqui que precisa ser mencionado. O amor que transcende o romântico. Porque às vezes, talvez na maioria das vezes, Escorpião e Sagitário não conseguem fazer o relacionamento romântico funcionar a longo prazo. As diferenças são grandes demais. Os desafios, muitos demais. A compatibilidade insuficiente para sustentar a parceria para a vida toda. E tudo bem, porque o amor entre eles pode persistir de outras formas. Ex-parceiros que mantêm amizade profunda. Amigos que têm conexão que parece romântica, mas não é. Pessoas que se amaram intensamente por período específico e depois seguiram caminhos separados, mas sempre com carinho e gratidão pelo que compartilharam. O amor entre Escorpião e Sagitário muitas vezes é amor de lição. Escorpião entra na vida de Sagitário para ensinar sobre profundidade, vulnerabilidade, o poder de realmente se conectar, ao invés de apenas passar pela superfície da vida. Sagitário entra na vida de Escorpião para ensinar sobre liberdade, esperança, o poder de olhar para frente ao invés de ficar preso no passado. Eles se transformam mutuamente e então frequentemente seguem em frente. Não porque o amor não era real, era, mas porque algumas conexões são intensas e transformadoras por período específico, cumprindo o propósito de crescimento, e então é hora de cada um seguir própria jornada, levando as lições aprendidas. Então, o que faz Escorpião e Sagitário funcionar? E o que faz não funcionar? Funciona quando ambos estão comprometidos com crescimento pessoal, quando o Escorpião está trabalhando na própria necessidade de controle e aprendendo a confiar, quando o Sagitário está trabalhando na própria tendência a fugir e aprendendo a ficar presente, quando ambos entendem que diferenças não são defeitos. Funciona quando conseguem apreciar o que o outro oferece. Escorpião, valorizando a leveza e otimismo de Sagitário ao invés de ver como superficialidade. Sagitário, valorizando a profundidade e lealdade de Escorpião ao invés de ver como controle. Funciona quando estabelecem limites claros e os respeitam. Escorpião, tendo espaços onde pode ser intenso sem julgamento. Sagitário, tendo liberdade onde pode explorar sem ser questionado. E ambos tendo disposição de sair das zonas de conforto para encontrar o outro no meio. Funciona quando a comunicação é brutal e honesta. Sem joguinhos, sem manipulação, sem evitação. Eu preciso disso de você. Isso me machuca. Eu tenho medo de perder você. Eu tenho medo de perder a mim mesmo. Conversas difíceis, mas necessárias. Não funciona quando há imaturidade de um ou ambos os lados. Escorpião imaturo sendo possessivo, manipulador, vingativo. Sagitário imaturo sendo irresponsável, cruel, fugitivo. Ambos apontando dedos ao invés de olhar para a própria contribuição para os problemas. Não funciona quando não há respeito pelas diferenças fundamentais. Escorpião tentando transformar Sagitário em algo que não é, mais sério, mais profundo, mais constante. Sagitário tentando transformar Escorpião em algo que não é, mais leve, menos intenso, menos preocupado. Não funciona quando há expectativas irrealistas.
Escorpião esperando que Sagitário seja 100% disponível, emocional e fisicamente o tempo todo. Sagitário esperando que Escorpião seja totalmente independente e nunca precise de reasseguramento. A verdade sobre Escorpião e Sagitário é que é combinação difícil. Não vou mentir pra você dizendo que é match perfeito ou que amor conquista tudo. É trabalho duro, diário, constante. Requer que ambos sejam melhores versões de si mesmos consistentemente. Mas quando funciona? Quando realmente funciona. É um dos relacionamentos mais transformadores que você pode ter. Porque você é forçado a confrontar seus próprios padrões, seus medos, suas limitações. Escorpião aprende que vulnerabilidade não é fraqueza e controle não é segurança. Sagitário aprende que compromisso não é prisão e profundidade não é peso. Eles crescem imensamente juntos, não apesar das diferenças, mas por causa delas. E mesmo que não fiquem juntos para sempre, ambos saem transformados de formas que afetam todos os relacionamentos futuros. Escorpião com Sagitário é prova viva de que a astrologia não é sobre combinações perfeitas em papel, é sobre potencial de crescimento, desafios que moldam você, conexões que te deixam diferente do que era antes. Essa combinação pode criar história de amor épica ou pode criar cicatrizes profundas. A diferença está na maturidade emocional, no compromisso real com o trabalho interno, na disposição de ambos de serem vulneráveis e verdadeiros, mesmo quando dói. Quando funciona, é relacionamento que inspira justamente porque é tão improvável. Mostra que é possível honrar suas próprias necessidades sem destruir o outro. É possível ter intensidade e leveza, profundidade e liberdade, raízes e asas. Mas não vou romantizar. A maioria dos relacionamentos entre Escorpião e Sagitário não dura. Simplesmente não dura. E isso não é falha de ninguém. É reconhecimento honesto de que algumas pessoas, não importa o quanto se amem, simplesmente não são compatíveis para longo prazo. E está tudo bem. Porque nem todo amor precisa durar para sempre na mesma forma para ser real e valioso. Às vezes você encontra alguém em momento específico da vida, quando ambos precisam exatamente das lições que o outro pode ensinar. Vocês crescem juntos, se transformam mutuamente, e então seguem caminhos separados levando presentes que trocaram. Se você é Escorpião ou Sagitário considerando essa combinação, vá consciente. Entre sabendo que será desafiador. Entre disposto a trabalhar em si mesmo, tanto quanto no relacionamento. Entre sem ilusões, mas também sem cinismo. Se você já está nesse relacionamento, parabéns por ter coragem. Continue comunicando, continue crescendo, continue escolhendo um ao outro todos os dias. E se chegar o momento de deixar ir, faça isso com graça e gratidão pelo que compartilharam. Escorpião com Sagitário, água e fogo, profundidade e altura, sombra e luz. Uma das combinações mais complexas, desafiadoras e potencialmente transformadoras do zodíaco. Dois seres que, quando se encontram, têm escolha. Podem se destruir mutuamente ou podem usar o atrito para se polir em diamantes. Me conta nos comentários. Você é Escorpião, Sagitário ou está num relacionamento com um desses signos? Como tem sido sua experiência? O que você aprendeu? E se tem outra combinação que você quer que eu analise com essa mesma profundidade e honestidade brutal, comenta aí embaixo. CBB